Fala pessoal do canal do Pedroca, tudo bem com vocês? Esse fim de semana eu fiquei meio atrapalhado com algumas coisas do trabalho, mas eu não podia deixar de passar e comentar com vocês aqui sobre a lista de banimentos que ocorreu e foi divulgado nesse último domingo, tá? Dia 6 de abril. E para isso, eu fiz uns slidezinhos aqui só para a gente comentar a lista e comentar possíveis repercussões, né? O que que isso vai ocasionar do ponto de vista de jogo. Eu acho que as imagens que eu peguei, vocês podem ver aqui em cima, né, que tem esmola para esse mendigo, que é coisa da live do Bota, então quem me mandou essas imagens deve ter tirado o print da live dele. Então, um salve pro Bota, e depois tem um resumão lá na frente, tá bom? Antes da gente comentar sobre a lista, eu gostaria de pedir para você considerar se tornar membro do canal, tá? Por apenas R$ 5, o valor de uma esfirra, você me apoia pelo mês inteiro, você tem acesso a esse e outros vídeos antecipadamente, e você também vai ter acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp, beleza? Mais pra frente a gente fala sobre outros benefícios que vocês com certeza vão ter se tornar membros. Então, vamos para a lista. Começando primeiro, é limitado a 3 cards, né? Ilimitado, no caso. Ou seja, são cartas que estavam limitadas antes a 2, 1 ou 0 cópias, e agora estão a 3. Nada de muito relevante aqui. A gente tem Cyberjar, 2 Dangers, né? O Jackalope e o Tsushinoko. Eu não conheço muito bem essas cartas, mas me falaram que atualmente no meta ela não tem muito impacto, assim. São cartas que, quando elas saíram, elas eram muito fortes e por isso elas foram limitadas, banidas e tudo mais, mas que hoje em dia, assim como o Monkey Board, elas não teriam tanto impacto no jogo, talvez a Eva, mas não é o caso aqui, beleza? Agora vamos para, acho que principal parte dessa banlist, né? Que é o fato das semi-limitadas, ou seja, cartas que foram a 2 cópias. Então aqui na lista de semi-limitados, né, a gente tem o quê? A gente tem parte dos starters de Raizeal, né? Então eu vou começar falando sobre o Ext, o Ice e o Sword, o que significa que das cartas que o Raizel tinha para começar a jogada, 3 delas foram retiradas, né? Uma do Sword, uma do Ice e uma do Ext, beleza? Aí tem esse Black Dragon Collapse Serpent e esse White Dragon Wyvern Burster. Me falaram, eu não sei ao certo, mas pode ser que eu esteja enganado, mas me falaram que essas duas cartas são cartas para você começar a jogada de Malice, né? São dois monstros que entram banindo monstros do Grave, né? Então, por que que eles lançaram, eles devolveram essas cartas? Porque da mesma forma que os starters do Raizial tomaram lista, os starters, a Dormouse e a White Rabbit do Malice tomaram lista, tá? Assim como a Malice em Underground, que é o campo. Todo mundo tá falando que essa foi uma das melhores listas, assim, porque apesar de serem decks novos, Raizel e Malice, eles são decks muito fortes, muito impactantes, assim, dentro do jogo. E você capar um pouco da consistência desses decks é algo que a Konami nunca tinha feito antes, assim. No caso do próprio Snake Eye, que inclusive acabou tendo o Ash e o Puplar a 2, que antes estavam a 1, essas cartas também acabaram sendo vítimas com o tempo da banlist, mas as primeiras banlists de quando esse deck foi lançado, eu soube que basicamente não tiveram impacto nenhum. Assim, você hitava alguma coisa muito secundária e o deck continuava jogando, assim, como por exemplo o Link Caribou, assim, é surreal. E é muito bom, né? Porque, bom, em breve eu vou falar um pouco mais sobre o retrospecto, mas basicamente o que a gente tem de mensagem aqui é isso, assim, caparam um pouco da engine dos dois principais decks do momento, né? A gente tem também aqui o Unchained Soul of Sharvara, então fiquei bastante feliz com isso, né? O Sharvara é uma carta muito forte, ela é muito parecida com o Kirin em alguns aspectos, né? Essa coisa de ser um monstro que tira alvo de um deck de destruição e tal. E o Sharvara em DA2 eu acho que legal, né? Acho que todo mundo diz que esse ban, né? Essa restrição a um do Sharvara já deveria ter caído há muito tempo, que é uma carta forte, mas que talvez ir a 1 é um exagero. Que bom que foi a 2, tomara que vá a 3. Vamos falar agora então, para você que não sabe, sobre as cartas que foram a 1. E aqui o impacto grande. Para você que viu meu vídeo recomendando o que vocês deveriam comprar pro deck de Blue Eyes, lembra que eu falei desse Druizurm, né, como um dos Bestials. Então tá aí, né? Era a 3, agora tá a 1, provavelmente o preço dessa carta vai despencar, tá bom? Então a gente tem o Dimensional Shifter, sendo limitado a 1.
Isso aqui é muito forte, porque o deck de Blue Eyes é muito fraco essa carta, então, enfim, acaba sendo relevante. É claro que não foi pensando no Blue Eyes esse hit, ele foi bastante pensando em tirar um pouco da possibilidade de jogada em algumas linhas do Malice, por mais que os decks de Malice não usem tanto o Shifter, ele acabava sendo bastante impactante. E a gente tem também a característica do Shifter de limitar decks de cemitério. E vocês vão ver com essa e com a lista de proibidos que eles fortaleceram muito os decks que usam cemitério para próxima ciclo, digamos assim. Então é bom ficar esperto com esse tipo de deck. Aí tem aqui o Draco's Lane, King, enfim, eu não sei se é esse, não sei que carta é essa. Mathematic Circular, dizem que essa carta já foi bastante tóxica antigamente, mas hoje em dia nem tanto. E é aqui o impacto é grande, né? O Raziel Detonator é o boss monster do deck de Raziel, né? É o deck principal do momento, e ele foi limitado a um só, tá? Então, limitado a um só o Raziel Detonator, isso faz com que o oponente tenha que jogar muito melhor, ou seja, você afetou a consistência dele, você afetou os recursos, como esses recursos vão ser desempenhados, e você tem que tomar muito mais cuidado, porque se você usar esse seu detonator e por algum motivo você não tiver matéria, sei lá, pra proteger ele, alguma coisa assim, e tomar uma carta que bane ele, como seria o caso, por exemplo, da Drill Beam, que roda no Blue Eyes Primita, esse detonator aqui tá danado, entendeu? Então tem que foi um hit bem importante, assim, bem impactante no Raziel, ao meu ver, assim. Aí o Bonfire foi a 1, né? A Bonfire, que era, ela não só puxava esses starters, né? Mas também já puxou outros starters em outros decks antigamente, o próprio Poplar. Mas todo mundo comenta que essa decisão aqui é uma decisão mais comercial da Konami, pensando que você tem a Tachyon que faz exatamente a mesma coisa pro Raziel hoje em dia, tá? Então, eles limitam a um, aí o pessoal tem que comprar a Tachyon pra poder ter consistência no deck. Aí Brilliant Fusion a um, não sei se isso tem muito impacto. E aqui o que muitas pessoas estavam pedindo, assim, eu vi o torneio de Houston o fim de semana inteiro, e basicamente essas duas cartas, Crossout e TTT, estavam em todos os decks. Acho que assim, muito raro um jogo que essas cartas não aparecessem no main deck, que elas não aparecessem no jogo, assim, porque é muito forte. A TTT, a Triple Tactic Talents, ela é uma carta que tem efeito de 3 cartas banidas, né? Uma delas não tá mais banida, mas enfim. Então, assim, muito forte, muito quebrado. E a Crossout, bom, é uma resposta para as hand traps, que no fim das contas é a única forma que a gente tem hoje em dia de jogar sendo segundo, é você dar hand trap no cara. Então muita gente ficou feliz, eu fiquei feliz também, eu acho que são cartas muito fortes, assim, a Raziel já rodava com 3 de cada, assim, é bizarro, além de Khaled. Mas, enfim, eu acho que são hits bem significativos, eu só fiquei meio triste de perder a grana de uma das talents que eu tinha, né, eu tinha duas, mesma coisa pro Crossout, mas vou tentar, né, fazer a boa ainda. E por último, os banimentos, tá? E aí, quando se fala de banimento, tivemos 4 banimentos, tá? Eu ouvi alguém comentando que essa foi a maior lista em termos de mudanças em cartas, né? Mas enfim, banimentos, ou seja, cartas que estão proibidas, foram a 0. Você não pode usá-las mais no seu deck. A gente tem o Nightmare Griffon, que é uma carta que todo mundo sempre falou que foi uma carta muito tóxica, né? Você não deixa o seu oponente ativar efeitos e tudo mais. Você só restringe aquelas setas que ele tá apontando. Por mais que fosse uma coisa muito situacional, assim, muito difícil de você chegar nesse board final com o Nightmare Griffon. Dizem bastante sobre como o Alice poderia fazer isso, mas assim, é aqueles combo de YouTube, sabe? Muito difícil de passar. Tem o Link Decoder, que esse sim é um hit importante no Malice, né? Uma das cartas que começa a jogada do Malice. Então, muito bom o fato dele ter sido banido, assim. Esses dois decks, eles continuam muito competentes, tá? Mas eles foram bastante abalados por essa lista. O Abyss Dweller, que pra mim é o mais impactante de todos. Como eu disse, o Shifter, pra quem não lembra, o Shifter, todas as cartas que forem cair no cemitério, essa hand trap faz com que elas vão pro banimento. Durante 2 rodadas, mais ou menos. O Abyss Dweller era um monstro de Exceed do campo, que você tira uma matéria dele, uma ou duas, acho que era uma, e você impede que seu oponente ative efeitos do cemitério. Então os dois desligam efeitos de cemitério. E com um banido e o outro limitado a um, você fortalece demais esses decks, assim, demais, demais, demais. Então, Bahamut Shark acabou sendo banido também, porque ele fazia o sapo lá de negação de tudo com muita facilidade. Bom, enfim. Então, em resumo, a gente tem isso aqui, né?
Então, as limitadas são essas aqui. Aí você que joga de Blue Eyes, é hora de comprar seu Druizurm, hora de comprar uma Talents, né, pra deixar aí. É, E aí as semi-limitadas, né? Se você está pensando em montar, por exemplo, um Unchained um bom momento, né? Um deck de cemitério, enfim. E aí eu decidi separar aqui porque o que a gente observou, né, no fim das contas? Fandsmith, que é uma engine muito famosa, acabou passando ilesa, tá? E como teve reprint do Engraver recentemente, vai ser uma engine que vai rodar em quase todos os decks, vai ser uma epidemia de Fandsmith, que é outro deck de outra engine de cemitério, tá? Então, de posse disso, o que a gente sabe? Que Raizeal e que Malice tomaram lista, né? E tomaram lista de consistência e também de endboard, assim. Apesar de o Detonator ainda jogar, você só tem uma cópia, então você tem que jogar melhor com esse Detonator, pra você não perder ele. E aqui a gente tem as cartas, os decks que, primeiro, na minha opinião, o Raizel e o Malice muito mais impactantes no jogo do que os da esquerda, né? Só que de uma forma um pouco menos geral, né? A gente tinha correndo por fora o White Forest, o Blue Eyes e o Fiendsmith com uma engine secundária de diversos decks. Agora, à direita, os decks tomaram lista. À esquerda, esses decks acabaram passando ilesos, assim. Então, a tendência é que esses, principalmente o Blue Eyes e o White Forest, cresçam muito de nível, assim, comparado com os dois da direita. E esse Engraver aqui, o Fiendsmith, acaba aparecendo em quase todos os decks. Então fiquem ligados para isso. Ao mesmo tempo, é o que eu falei sobre os decks de cemitério, né? Coisas como Fire King vão ganhar muita potência. Tear Laments, os Mermaios, né? A Mermail Atlantean, se vocês preferirem. Unchained, todos esses decks de cemitério tendem a ganhar força. E aí eu, como player de Blue Eyes, reforço, né? Que o Blue Eyes, se você conseguir chegar naquele Spirit que vai estar negando efeitos de cemitério, é bastante pertinente. Então, assim, fiquem de olho, planejem, mês que vem a gente tem nacional, tá? Então, talvez pensar numa lista, um Fire King bastante acessível, assim, né, comparativamente a outros decks, o próprio Unchained, acho que vale a pena vocês pensarem em montar esses decks para ir pro nacional. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta alguma coisa para eu saber, ou qual que é a sua opinião sobre a lista, o que você está pensando, o que você está planejando aí para fazer depois dessa lista de banho. E é isso, compartilhe o vídeo, valeu, falou e até mais.